no coração pulsante do Rio de Janeiro, onde as luzes da cidade dançam com o ritmo do samba e o mar murmura segredos antigos, Ronaldinho Gaúcho, aos 45 anos, sentava-se sozinho em uma mesa reservada no restaurante mais sofisticado da Zona Sul, o Maré Alta. O lugar, com suas paredes de vidro que refletiam o brilho da praia de Copacabana, era o ponto de encontro da elite carioca, empresários, artistas e, claro, lendas do futebol como ele. Ronaldinho, com seus cachos agora salpicados de fios grisalhos, ainda carregava o charme inconfundível que o tornou um ídolo global. Vestia um terno azul marinho impecável, cortado sob medida em Milão, e no dedo anelar da mão esquerda reluzia um anel que não era apenas uma joia, mas uma relíquia de família. Era um anel de ouro branco, incrustado com uma esmeralda verde viva no centro, cercada por pequenos diamantes que capturavam a luz como estrelas em miniatura. Aquele anel, passado de geração em geração, era mais do que um símbolo de riqueza. Era uma promessa, uma história, um peso que Ronaldinho carregava com orgulho e, às vezes, com um vazio que nem a fama podia preencher. Ele estava ali para celebrar ou pelo menos tentar. Era o 10º aniversário da Fundação Gaúcho, o projeto social que fundara para levar o futebol às crianças das favelas, um sonho que começara com ela, Isabela, sua esposa, a mulher que transformara seu coração de jogador em algo maior. Mas Isabela não estava mais ali. 10 anos atrás, um acidente de carro em uma estrada sinuosa de Minas Gerais a levar embora, deixando Ronaldinho com memórias, arrependimentos e um vazio que nem os gramados, nem os troféus, nem as multidões gritando seu nome podiam apagar. Ele ergueu a taça de vinho tinto, um Malbec argentino que o garçom recomendara, e brindou em silêncio à memória dela. "Por você, meu amor", murmurou, os olhos fixos no horizonte onde o mar encontrava o céu. Mas o brinde era amargo. Sem Isabela, as vitórias pareciam menos brilhantes, e a noite, apesar do glamour, era apenas mais uma tentativa de preencher o silêncio. Enquanto ele cortava o filé mignon, uma voz suave o interrompeu. "Senhor Gaúcho, posso servir mais vinho?" Ronaldinho levantou o olhar e viu uma jovem garçonete de uns 20 anos, com a pele morena iluminada pela luz suave do lustre e olhos castanhos, que pareciam carregar uma curiosidade tímida. O uniforme do Maré Alta, camisa branca, colete preto e gravata fina caía perfeitamente nela, e uma placa no peito dizia Ana. Ele sorriu, aquele sorriso largo que já desarmara jornalistas e adversários. "Pode sim, Ana, e por favor, me chama de Ronaldinho. Senhor Gaúcho parece nome de avô." Ela riu, um som leve que ecoou como um sopro de frescor na noite pesada dele. Enquanto Ana inclinava a garrafa, Ronaldinho notou que ela hesitava, os olhos fixos na mão dele, mais precisamente no anel. "Algum problema?" perguntou ele, arqueando uma sobrancelha. Ana corou, mordendo o lábio inferior como se estivesse decidindo se falava ou não. "Desculpe, senhor. Quer dizer, Ronaldinho, é que posso perguntar uma coisa sobre o seu anel?" A pergunta pegou-o desprevenido. Ele olhou para a joia, sentindo o peso dela não só no dedo, mas na alma. "Meu anel? O que tem ele?" Ana se aproximou um pouco, baixando a voz como se compartilhasse um segredo. "É que minha mãe tem um anel exatamente igual a esse. Quando vi o seu, quase deixei a garrafa cair. O mundo por um instante parou. Ronaldinho sentiu um frio na espinha, como se o ar do restaurante tivesse se tornado gelo. Ele piscou, tentando processar as palavras. "Como assim exatamente igual? Esse anel é único, Ana. É uma herança de família, tem mais de 100 anos. Ela assentiu, nervosa, mas com convicção. "Eu sei que parece loucura, mas é idêntico. O mesmo formato, a mesma pedra verde, os mesmos brilhantes ao redor. Minha mãe usa desde que eu era pequena. Nunca tira." Ronaldinho sentiu o coração disparar. Ele sabia, melhor do que ninguém, que só existiam 3 anéis como aquele no mundo. Seu bisavô, um joalheiro de Salvador, os fizera em 1905 para seus 3 filhos. Um estava com ele, herdado de seu pai. O segundo desaparecera 20 anos atrás, quando seu irmão mais novo, Rafael, morreu em um acidente de escalada nas montanhas de Santa Catarina. E o terceiro deveria estar no dedo de Isabela, enterrado com ela em um cemitério em Belo Horizonte. "Como é o nome da sua mãe?" perguntou ele, a voz rouca, quase um sussurro. "Isabela Ferreira", respondeu Ana, franzindo a testa. "Por quê? O senhor a conhece?" O nome caiu como um trovão. Ronaldinho agarrou a borda da mesa, os nós dos dedos embranquecendo. Isabela, sua Isabela.
Mas o sobrenome estava errado. Sua esposa era Isabela Gaúcho, não Ferreira, e ela estava morta. Ele estivera no funeral, segurara o caixão, chorara até não restarem lágrimas. Quantos anos tem sua mãe? Perguntou, lutando para manter a compostura. 42, disse Ana, hesitante. Ronaldinho, o senhor tá pálido. Tá tudo bem? Ele fez as contas rapidamente. Se Isabela estivesse viva, teria exatamente 42 anos. Mas era impossível. Ele vira o atestado de óbito, segurara a mão fria dela no hospital antes de... Ou será que não? As memórias de repente pareciam turvas, como um sonho que ele não conseguia decifrar. Preciso ver uma foto da sua mãe, disse ele, a voz firme agora, embora o coração batesse como se ele estivesse driblando um zagueiro nos acréscimos. Ana hesitou, confusa, mas pegou o celular no bolso do colete, abriu a galeria e deslizou até uma foto. Aqui, disse ela, virando a tela para ele. Ronaldinho pegou o telefone com as mãos trêmulas. E então, o mundo desabou. Era ela, Isabela. Os mesmos olhos verdes que o faziam rir nos dias ruins, a mesma curva suave do sorriso, a mesma maneira de inclinar a cabeça quando posava para uma foto. O cabelo estava mais curto, com alguns fios grisalhos, mas era ela. Viva! Meu Deus! Murmurou ele, os olhos fixos na tela. Como isso é possível? Ronaldinho, o senhor tá me assustando, disse Ana, recuperando o celular. Por que tá assim? Conhece minha mãe? Ele se levantou bruscamente, derrubando a taça de vinho, que se espatifou no chão. Os outros clientes do Maré Alta viraram-se, curiosos, mas ele não ligou. Ana, preciso que me diga tudo sobre sua mãe. Tudo. Ela recuou um passo, os olhos arregalados. Senhor, tá me assustando de verdade. O que tá acontecendo? Ronaldinho se sentou novamente, respirando fundo para se controlar. Desculpe, Ana. É que sua mãe se parece com alguém que eu conheci. Alguém muito importante. Onde ela mora? Em São Paulo, respondeu Ana, ainda cautelosa. Por que quer saber? Ele olhou para ela, e agora que sabia o que procurar, podia ver traços de Isabela no rosto de Ana. A curva das sobrancelhas, o formato do nariz, até o jeito como ela cruzava os braços quando estava nervosa. E havia algo mais. Algo que ele não conseguia nomear, mas que fazia seu peito apertar. Quando é seu aniversário, Ana? Perguntou, quase temendo a resposta. 15 de abril, disse ela. Por que tantas perguntas? Ronaldinho fez as contas. Se Ana tinha 20 anos, nasceu em abril, 20 anos atrás. Exatamente 9 meses depois da última vez que ele e Isabela, ele fechou os olhos, a cabeça girando. Ana, sua mãe já falou de um homem chamado Ronaldo ou Ronaldinho? Ela franziu o ceño pensando. Às vezes, quando ela toma um licorzinho de cachaça, menciona um Ronaldo. Fica triste, mas nunca explica. Diz que é coisa do passado. Ronaldinho sentiu um nó na garganta. Isabela estava viva, e se seus instintos estavam certos, Ana podia ser sua filha. Preciso ir para São Paulo, disse ele, levantando-se de novo. Agora. Ana o encarou, assustada. Agora? Senhor, são 11 da noite. São Paulo fica a 6 horas daqui. Não me importa, disse ele, puxando a carteira e jogando um maço de notas na mesa. Vem comigo. Te pago R$ 1.000 para me levar até sua mãe. Ana hesitou, os olhos indo do dinheiro para o rosto dele. Se o senhor tá louco, eu chamo a polícia, disse ela, meio brincando, meio séria. Ronaldinho riu. O primeiro riso genuíno da noite. Se eu estiver louco, você pode chamar quem quiser. Mas Ana, acho que sua mãe é minha esposa. Ou era. Pensei que ela tivesse morrido há 10 anos. Ana ficou em silêncio, processando as palavras. Então, lentamente, assentiu. Tá bom. Mas se isso for alguma pegadinha, eu juro que... Não é pegadinha, interrompeu ele. É o destino. Meia hora depois, o poste preto de Ronaldinho cortava as ruas do Rio em direção à rodovia. Ana, no banco do passageiro, segurava o celular com força, como se fosse uma âncora. Pode me explicar o que está acontecendo? Perguntou ela, a voz tremendo um pouco. Ronaldinho manteve os olhos na estrada, as mãos firmes no volante. Há 10 anos minha esposa Isabela morreu num acidente de carro. Pelo menos foi o que me disseram. Mas agora você me mostra uma foto dela, viva, com um anel que só ela podia ter. E você tem a idade exata para ser. Ele parou, sem coragem de dizer a palavra. Para ser o quê? Insistiu Ana. Ele a olhou de relance. Minha filha. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo ronco do motor. Ana virou o rosto para a janela.
o reflexo das luzes da cidade dançando em seus olhos. Isso é loucura, murmurou ela. Minha mãe nunca falou de você. Disse que meu pai morreu quando eu era bebê. Um acidente na construção de um estádio. Ronaldinho sentiu um arrepio. Ele fora engenheiro civil antes de virar jogador profissional. E lembrava-se de um acidente forjado. Uma história que ele e Isabela usaram para despistar um problema do passado. Mas isso era outra vida. Outro Ronaldinho. Ana, disse ele, a voz grave. Esse anel da sua mãe, ele tem uma inscrição por dentro? Ela pensou por um momento. Tem. Algo como amor sem fim. Ronaldinho quase perdeu o controle do carro. Ele e Isabela haviam mandado gravar aquelas palavras nos anéis. Um voto que fizeram na noite em que se casaram em segredo, numa capela em Salvador. Ninguém mais sabia disso. É ela, disse ele, mais para si mesmo do que para Ana. Tem que ser ela. A viagem continuou, a noite engolindo a estrada enquanto o rio ficava para trás. Cada quilômetro parecia carregar Ronaldinho mais perto de um passado que ele pensara estar enterrado, e mais perto de uma verdade que podia mudar tudo. Quando finalmente chegaram a São Paulo, o relógio marcava quase 5 da manhã. A cidade estava quieta, as ruas do centro histórico banhadas pela luz pálida do amanhecer. Ana guiou Ronaldinho até um prédio modesto, com paredes descascadas e uma escada estreita que rangia a cada passo. É aqui, disse ela, parando diante de uma porta azul desbotada. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo maior do que imaginava. E bateu suavemente. Mãe, sou eu, Ana. A porta se abriu devagar, e ali estava ela. Isabela. Mais velha, mais cansada, mas inconfundivelmente ela. Os olhos verdes encontraram os de Ronaldinho, e o choque neles era como um espelho do que ele sentia. Ronaldo, sussurrou ela, a voz tremendo. Você... como... Ronaldinho deu um passo à frente, o coração batendo tão alto que parecia ecoar no corredor. Isabela, disse ele, a voz quebrada. A gente precisa conversar. Oh. O pequeno apartamento de Isabela, no coração do centro histórico de São Paulo, era um contraste gritante com o luxo do Maré Alta onde Ronaldinho e Ana se encontraram horas antes. As paredes, pintadas de um amarelo desbotado, exibiam rachaduras sutis, e o chão de tacos rangia sob o peso dos passos. Uma única lâmpada pendia do teto, lançando sombras suaves sobre os móveis modestos. Um sofá de tecido desgastado, uma mesa de madeira com marcas de copos e uma estante repleta de livros e fotos emolduradas. O ar cheirava a café recém-passado e a algo indefinível. Talvez o peso de anos de segredos. Ronaldinho estava de pé no centro da sala, os olhos fixos em Isabela, que permanecia junto à porta, as mãos trêmulas segurando a maçaneta como se ainda pudesse fechar o passado. Ana, ao lado, alternava o olhar entre os dois, o rosto marcado por uma mistura de confusão e tensão. O silêncio era sufocante, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio na parede. Isabela, disse Ronaldinho, a voz baixa, mas firme. Como você tá viva? Eu vi seu caixão. Eu chorei por você. As palavras saíram pesadas, carregadas de uma década de luto e perguntas sem resposta. Isabela fechou a porta com um clique suave e caminhou até o sofá, sentando-se como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Ela usava um robe azul simples, o cabelo castanho agora salpicado de fios grisalhos preso em um coque frouxo. Seus olhos verdes, que outrora brilhavam com a energia de uma mulher apaixonada pelo futebol e pela vida, agora pareciam cansados, mas ainda carregavam aquela intensidade que Ronaldinho nunca esquecera. Ana, senta por favor, disse ela, a voz tremendo. Ana cruzou os braços, hesitante, mas obedeceu, escolhendo a ponta do sofá o mais longe possível da mãe. Ronaldinho permaneceu de pé, incapaz de relaxar. Eu mereço saber a verdade, disse ele, o tom endurecendo. E acho que Ana também. Isabela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para abrir uma porta que selara por anos. Tudo bem, murmurou ela. Mas o que vou contar não é fácil de ouvir. Ela começou a falar, a voz baixa, quase um sussurro, como se temesse que as palavras pudessem despertar algo perigoso. 10 anos atrás eu descobri que você, Ronaldo, estava envolvido com Diego Vargas. O nome caiu como uma pedra na sala. Ronaldinho sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Diego Vargas era um nome que ele tentara apagar da memória. Um capítulo sombrio de sua juventude que ele enterrara junto com a fama e os troféus. Como você sabe de Diego? Perguntou ele, a voz tensa. Isabela o encarou, os olhos faiscando com uma mistura de raiva e tristeza.
Eu não era cega, Ronaldo. Você achava que eu não percebia as reuniões secretas, as ligações no meio da noite, os pacotes de dinheiro que apareciam e sumiam? Eu segui você uma vez até um galpão em Duque de Caxias. Vi você com ele, Diego Vargas, o maior traficante do Rio na época. Ronaldinho sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele se lembrou daqueles dias quando ainda era um jovem jogador, recém-chegado ao estrelato, com o mundo aos seus pés, mas também com dívidas e pressões que não sabia administrar. Diego Vargas, um homem de ternos caros e sorriso frio, oferecera uma saída: lavar dinheiro através de contratos de publicidade e patrocínios falsos. Ronaldinho, ingênuo e deslumbrado, aceitara, pensando que poderia controlar a situação. Mas Diego era um predador, e uma vez que você entrava em seu jogo, não havia saída. Eu me livrei dele, disse Ronaldinho, a voz rouca. Depois do acidente, eu cortei todos os laços. Vendi tudo que podia estar ligado a ele. Comecei a fundação para limpar meu nome e minha vida. Isabela riu, um som amargo que cortou o ar. Você acha que Diego Vargas deixa alguém sair assim, tão fácil? Ele me encontrou, Ronaldo, 2 semanas antes do acidente. Ela fez uma pausa, os olhos marejados. Eu estava grávida de Ana, 2 meses. Ele sabia. E me disse que, se eu não sumisse, ele mataria você. E depois viria atrás de mim e do bebê. Ana, que até então ouvia em silêncio, levantou-se bruscamente, os olhos arregalados. Você está dizendo que mentiu para mim minha vida inteira por causa de um traficante? Que meu pai estava vivo e você me fez acreditar que ele morreu? Isabela estendeu a mão para tocar a filha, mas Ana recuou. Não me toca. Você disse que meu pai era um pedreiro, que morreu num desabamento. Era tudo mentira? Era para te proteger, disse Isabela, a voz quebrando. Diego não ia parar. Ele me deu uma escolha: fingir minha morte e desaparecer, ou morrer de verdade, levando você comigo. Eu escolhi viver, Ana. Escolhi você. Ronaldinho, ainda processando as palavras, sentou-se na cadeira mais próxima, as mãos cobrindo o rosto. Você fingiu o acidente, murmurou ele. O caixão, o funeral, tudo falso? Isabela assentiu, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Eu tinha um amigo, um médico no hospital. Ele falsificou o atestado de óbito. Diego tinha gente em todos os lugares, então precisei sumir completamente. Mudei meu nome, vim para São Paulo, criei Ana sozinha. Cada dia, eu vivia com medo de que ele me encontrasse. Ronaldinho olhou para Ana, que agora estava de costas, olhando pela janela, os ombros tremendo. Ele queria abraçá-la, dizer algo, mas as palavras pareciam insuficientes. Por que você não me contou? Perguntou ele a Isabela. Eu podia ter enfrentado Diego, podia ter protegido vocês. Isabela balançou a cabeça. Você não entende, Ronaldo. Diego não era só um traficante. Ele tinha policiais, juízes, políticos no bolso. Se eu tivesse ficado, estaríamos todos mortos. O peso da verdade caiu sobre Ronaldinho como uma avalanche. Ele se lembrou das ameaças veladas de Diego, dos olhares frios, da sensação constante de estar sendo vigiado. Ele pensara que, ao se afastar, tinha escapado, mas o preço fora Isabela. E Ana. Ana virou-se de repente, os olhos vermelhos de raiva e lágrimas. E eu? Você pensou em mim, mãe? Cresci sem pai, achando que ele era um ninguém que morreu num acidente idiota. Você me fez carregar isso. Isabela levantou-se, tentando se aproximar, mas Ana ergueu a mão. Não, eu preciso de um tempo. Ela pegou o celular e caminhou até a porta. Vou dar uma volta, não me sigam. Antes que Ronaldinho ou Isabela pudessem protestar, ela saiu, batendo a porta. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. Ronaldinho olhou para Isabela, que agora chorava abertamente. Ela vai voltar, disse ele, mais para confortá-la do que por convicção. Ela só precisa entender. Mas algo no instinto de Ronaldinho o fez levantar e caminhar até a janela. Ele afastou a cortina fina e olhou para a rua estreita abaixo. Um carro preto com os faróis apagados estava estacionado do outro lado da calçada. 2 homens, de bonés e jaquetas escuras, conversavam baixo, olhando para o prédio. Ronaldinho sentiu um frio na nuca. Isabela, disse ele, sem tirar os olhos da rua. Diego ainda está atrás de você? Ela enxugou as lágrimas, confusa. Não, quer dizer, ele parou de me procurar depois que fingi minha morte. Por quê? Ronaldinho apontou para a janela. Porque acho que aqueles caras lá embaixo não estão aqui por coincidência. Isabela correu até a janela, o rosto empalidecendo. Meu Deus, murmurou. Eles não podem saber que você está aqui.
Ninguém sabia. Ronaldinho pegou o celular, digitando rapidamente uma mensagem para um velho amigo, Marcelo, um ex-jogador que agora trabalhava na Polícia Federal. "Tô chamando reforço", disse ele. "Mas a gente não pode ficar aqui." "Onde Ana foi?" Isabela balançou a cabeça em pânico. "Ela gosta de caminhar até a praça ali perto quando tá nervosa." "Mas Ronaldo, se Diego tá atrás de mim, ela tá em perigo." Sem hesitar, Ronaldinho pegou a chave do carro no bolso. "Bem, vamos encontrá-la. Agora." Eles desceram as escadas correndo, o coração de Ronaldinho batendo com a urgência de um jogo decisivo. A rua estava silenciosa, mas o carro preto ainda estava lá. E agora um dos homens falava ao celular, gesticulando. Ronaldinho puxou Isabela para trás de uma esquina, evitando serem vistos. "Fica atrás de mim", sussurrou ele. Eles caminharam rapidamente até a praça, uma área arborizada com bancos de concreto e uma pequena fonte. Ana estava lá, sentada em um banco, os braços cruzados, o rosto molhado de lágrimas. "Ana!" chamou Ronaldinho, correndo até ela. Ela levantou os olhos, surpresa. "O que vocês estão fazendo aqui?" Antes que ele pudesse responder, o som de pneus cantando ecoou na rua. O carro preto apareceu, parando bruscamente. 2 homens desceram, as mãos nos bolsos, os olhos fixos neles. "Corre!" gritou Ronaldinho, puxando Ana e Isabela. Eles dispararam pela praça, o som dos passos dos perseguidores ecoando atrás. Ronaldinho, com a agilidade de quem já driblara defesas inteiras, guiou-as por uma viela estreita, cheia de latas de lixo e bicicletas abandonadas. "Por aqui!" gritou ele, virando em outra esquina. Eles chegaram a um beco sem saída, o coração de Ronaldinho disparado. "E agora?" perguntou Ana ofegante. Ronaldinho olhou ao redor, avistando uma escada de incêndio enferrujada. "Subam!" ordenou ele, ajudando Isabela primeiro, depois Ana. Ele subiu por último, justo quando os homens apareceram no beco, gritando algo que ele não entendeu. Do alto do prédio, eles correram até o outro lado, descendo por outra escada até uma rua movimentada, onde o trânsito matinal de São Paulo já começava a rugir. Ronaldinho parou um táxi, empurrando Ana e Isabela para dentro. "Pro interior, rápido", disse ele ao motorista, jogando um maço de notas no banco da frente. Enquanto o táxi acelerava, Ronaldinho olhou pela janela traseira. O carro preto não estava à vista, mas ele sabia que não estavam seguros. "Para onde a gente vai?" perguntou Isabela, a voz trêmula. "Para minha fazenda em Porto Alegre", respondeu ele. "É o único lugar onde posso proteger vocês." A viagem foi longa, o silêncio no táxi quebrado apenas pelo som do rádio tocando um samba baixo. Ana, no banco de trás, mantinha o rosto virado para a janela, recusando-se a falar. Isabela segurava a mão dela, mas Ana não retribuía. Ronaldinho, no banco da frente, enviava mensagens para Marcelo, explicando a situação. "Diego Vargas ainda está vivo", respondeu Marcelo, "mas está mais fraco. Minha equipe vai investigar. Fiquem escondidos." Ronaldinho guardou o celular, o peso da realidade caindo sobre ele. Diego não era apenas um fantasma do passado. Era uma ameaça viva. E agora sua família sim. Sua família estava na mira. Quando chegaram à fazenda, o sol já se punha, tingindo o céu de laranja e roxo. A propriedade, cercada por campos verdes e um riacho, era um refúgio que Ronaldinho comprara nos tempos de glória, um lugar onde ele e Isabela sonhavam criar filhos. Agora era um esconderijo. Ele levou Ana e Isabela para dentro da casa principal, uma construção rústica de pedra e madeira, com janelas grandes que davam para o horizonte. "Vocês ficam aqui", disse ele. "Ninguém sabe desse lugar." Isabela assentiu, mas seus olhos estavam cheios de medo. Ana, ainda em silêncio, foi para o quarto de hóspedes sem dizer uma palavra. Naquela noite, Ronaldinho não dormiu. Ele ficou na varanda, olhando as estrelas, o anel brilhando em seu dedo. O celular vibrou e uma mensagem sem remetente apareceu na tela. "Entregue Isabela, ou vocês 3 morrem." Ele apertou o telefone com força, o sangue pulsando nas veias. O passado o encontrara, e agora ele precisava lutar não por troféus ou aplausos, mas pela família que acabara de descobrir.